E com a chegada do Diniz, eu tive uma conversa com ele a primeira conversa com ele falou pra mim: eu vou te colocar na seleção brasileira. Aí eu falei, depois daquilo, eu falei, é ele. Você acreditou na hora que ele falou? Você falou, não, esse cara tá meio doido, porque ele é meio doido, né? Às vezes a gente fica com o pezinho pra trás, mas depois que a gente passa mês, a gente trabalhando mais ali, a gente sabe que vai acontecer as coisas. No primeiro treino de Ryan, sob o comando de Fernando Diniz, no Vasco, o treinador fez uma promessa ao garoto: ele chegaria à seleção brasileira. Foi o que o próprio atacante revelou depois de ser convocado, em junho de 2016. A promessa virou cena real. Ryan entrou como titular do Brasil numa Copa do Mundo, no lugar do lesionado Rafinha, e foi um dos melhores em campo na vitória sobre a Escócia. Essa reportagem mostra como, muito antes de o resto do país descobrir o jogador, o Diniz já sabia exatamente o que tinha nas mãos, e como uma a uma as previsões dele se cumpriram. Um ponto forte, eu acho que o Ryan, como eu disse, é um jogador muito completo. Ele tem muita coisa, muita qualidade. Eu vou repetir para vocês o que eu já falei. Ele é um jogador de 19 anos. Ele é um jogador grande, ele é um jogador rápido, ele é um jogador ágil, ele é um jogador que chuta com muita precisão de qualquer lugar, um jogador canhoto, um jogador que dribla e um jogador que sabe construir, que sabe tabelar, que sabe virar o jogo. Quando ele precisa dele vir da primeira fase de construção, ele vem. Quando precisa cair de um lado, ele cai. Quando do outro lado, ele cai. E hoje ele está começando a aproveitar melhor a sua impulsão. E é um jogador muito atlético, o Ryan. Ele é um jogador muito completo. Quando eu falo que precisa ter um olhar criterioso com o Ryan, é porque ele está em franca evolução e sobrando cada vez mais. Então ele é um jogador que merece a atenção da seleção brasileira, para dar um olhar bem específico para ele. É um jogador bem especial. O Brasil venceu a Escócia por 3-0 em Miami e terminou a primeira fase na liderança do Grupo C. Foram 2 gols de Vini Júnior, um de Matheus Cunha e a estreia de Neymar na Copa. E segundo a cobertura da partida, a jogada do primeiro gol nasceu nos pés do estreante. Aos 7 minutos, Ryan pressionou a saída de bola escocesa, recuperou a posse e deixou Vini livre para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, quase marcou, driblou o lateral Robertson após o lançamento de Paquetá e parou no goleiro. Ryan Vitor Simplício Rocha nasceu no Rio de Janeiro, em agosto de 2006, e cresceu na Barreira do Vasco, comunidade vizinha a São Januário. A ligação com o clube é familiar. O pai, Valkmar, foi zagueiro do Vasco entre fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000. Ryan entrou na base aos 6 anos e, segundo reportagens sobre sua trajetória, marcou mais de 280 gols até os 11 anos. A promessa era tão clara que, em 2016, o maior artilheiro da história do clube, Roberto Dinamite, gravou um vídeo de conselhos ao garoto. Apareceu um monte de gente quando você tiver, mas tenha como referência o seu pai e a sua mãe. Eles que gostam realmente de você, que adoram você. O Vasco, você indo bem, o Vasco vai te chamar, vai te fazer um melhor contrato. Se você for mal, não vai fazer contrato nenhum. Entendeu? Então, pé no chão. 11 anos, eu até perguntei, é 11 anos mesmo? E você falou toda... que ele tem todo o potencial, né? Tem potencial pra caramba. Mas depende de você, tipo, ó, eu tenho uma trajetória longa ainda. Entendeu? Tá bom? Um abraço, meu amigo, sucesso pra você. Ainda quero estar vivo pra ver você fazendo gol aí pelo Wagner. Tá bom? Um abraço. Nessa idade... A estreia no profissional veio em 2023, aos 16 anos. Ryan se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Vasco no século XXI, e logo marcou o primeiro gol como profissional, mas o talento precoce, sozinho, não bastou. Entre 2023 e 2024, o Vasco viveu forte instabilidade com várias trocas de comando, e o jovem perdeu espaço. Segundo a análise do Lance, sobre o período, depois de uma derrota por 6-1 para o Flamengo, Ryan chegou a ser alvo de protestos da torcida organizada e voltou a atuar pelo Sub-20. A situação era tão pouco promissora que, no começo de 2025, a saída dele estava praticamente definida. De acordo com reportagens da época, o Vasco tinha um plano claro: vender o atacante na janela no meio do ano. A negociação com o Botafogo, segundo o noticiário, já estava encaminhada por cerca de 8 milhões de euros, mais uma contrapartida em mando de campo. Para a diretoria,
Era um negócio óbvio, vender uma promessa que ainda não tinha emplacado. Foi nesse cenário que o Fernando Diniz chegou. E aquela promessa do primeiro treino, de que ele chegaria à seleção, cumprida da forma mais alta possível. Titular numa Copa do Mundo, na Premier League e, de quebra, Ryan deu assistência na Estrela e marcou nos jogos seguintes. Tornando-se, conforme os registros da Liga, apenas o terceiro adolescente da história a marcar ou dar assistência nos 3 primeiros jogos, ao lado de nomes como Robbie Keane e Anthony Martial. Se as previsões do Diniz continuarem se confirmando, esse garoto de 19 anos ainda vai dar muito o que falar nessa Copa. Se você acha que ele merece seguir titular, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. A gente lê e responde e continua acompanhando o jogo a jogo.